Olá, boa tarde a todos. Sejam bem-vindos à nossa sétima aula da disciplina de Cálculo Diferencial e Integral. Eu sou a professora Aline Rosseto, vocês já me conhecem. E na aula de hoje nós vamos falar de limite, né? Então, nós vamos analisar uma função para também conhecer e analisar o comportamento dessa função. Essa é a ideia de limite. Então, você analisa o comportamento da função em um determinado ponto, em um determinado aspecto, para saber se ela tem um comportamento em que esse limite ele existe ou não, ou como que a gente pode analisar, como que nós podemos interpretar esse limite. Na aula anterior, nós vimos um tipo específico de função, que é a chamada função trigonométrica, que está relacionada aos conceitos de trigonometria, né, aos diversos conceitos que a gente tem relacionados à trigonometria. Então, nós falamos lá de função seno, função cosseno, função tangente. E hoje nós vamos analisar e falar do limite, que nada mais é, ou de forma simplificada, é analisarmos o comportamento de uma função, seja de uma função trigonométrica, de uma função quadrática, tá? Relacionada aos tipos de funções que nós já falamos. O que é limite de uma função? Então, quando a gente fala em limite, nós analisamos esse comportamento da função, mas de que forma, né? A gente analisa o comportamento em torno de um ponto, seja de um valor de x, né? Qual que é o comportamento dessa ou de uma função naquele determinado ponto. Então, na aula de hoje, nós vamos ver o que é ou qual é a definição de limite, vamos ver algumas propriedades e também alguns exemplos para analisarmos e interpretarmos o que é esse limite, como que a gente pode analisar, como que a gente pode interpretar situações. O conceito de limite pode ser estudado quando desejamos avaliar. Olha que frase importante. O comportamento de funções, ou seja, como que uma função ela se comporta em torno de determinados valores, principalmente quando esses valores eles não pertencem ao domínio da função. Então lembre-se, domínio, imagem, né? Então domínio são os valores do x. Como que uma função ela se comporta, como que os valores dessa função se comportam. Então, de forma simplificada, quando a gente analisa o domínio de uma determinada função, como que se dá esse comportamento, é isso que a gente está analisando, o limite ou o comportamento da função em um determinado ponto relacionado a alguns valores. Nós temos uma ideia chamada ideia intuitiva de limites. Mas o que é essa ideia intuitiva? É aquela ideia que a gente pode analisar por meio do gráfico, né, da função. Então, nós vamos analisar o comportamento dessa função. Que função é essa? Que a gente já falou nas aulas anteriores. É uma função quadrática, ou seja, o gráfico dessa função é uma parábola. Nós vamos analisar com os valores do domínio próximo de 2. O que acontece com essa função? Ó, essa é a função, na verdade, esse é o gráfico da função, é uma parábola. E nós vamos analisar quando o x ele está aqui próximo de 2. O que acontece com essa função? Ou seja, qual é o comportamento dessa função quando o x ele está próximo do 2, né? A gente fala próximo do 2 aqui quando eu tenho valores menores que o 2, mas ele não vai ser igual ao 2. Então, por exemplo, eu posso escolher 1, que é um valor próximo do 2, ó. Quando a gente seleciona o 1, qual que é o valor da função? 2. Eu posso chegar próximo aqui, ó, selecionar o 1,5, tá próximo aqui do 3.
E aqui a gente tem o valor 1,8, 3,44, 1,9, 1,95, 1,99, 3,97. Quando é 1,95, 3,85. Quando é 1,999, olha como que o valor se aproxima. Então, quanto mais próximo aqui do 2, ó, de que valor que a função ela vai se aproximando? Quando eu se aproximo, né? Quando o x ele se aproxima do 2, qual é o valor do y que está se aproximando? 4. Ó, de 2 foi para 2,75, 3,44, 3,71, 3,85, 3,97. Então, quando o x ele está se aproximando de 2, veja que são valores menores que o 2. Ele fica próximo, mas ele não é igual ao 2. Próximos de que valor a gente está chegando para o y? Próximo do 4. Agora, se a gente vai com valores maiores que o 2, mais chegando próximo, então a gente pode olhar para o 3, para o 4. Ó, quando você calcula f de 3, e aí você vai analisar lá na função, ó, vai estar aqui em cima. Quanto que vai ser? 8. 2,5. Já é aqui, ó, metade. Quando você... Só um pouquinho. O mouse está travando. Aí. Do 2,5, ó, já se aproxima aqui do 5. Quando você chega mais próximo aqui, ó, tá se aproximando também. Se aproxima de qual valor? Do 4. Quando você faz, ó, 2,005, 2,0005, ó, tá se aproximando de qual valor? Do 4. Então, analisar a função por meio dessas aproximações, a gente chama de ideia intuitiva. Então, nós falamos que o limite à esquerda, quando o x tende a 2, quanto que é? De que valor o y está se aproximando? 4. E quando o x tende a 4, quando o x tende a 2, pela direita, também é quanto? 4. Então, essa ideia de limite, né, isso que a gente analisou na função, nós chamamos de ideia intuitiva. Por que intuitiva? Porque quando um valor, né, eu estou analisando o comportamento da função em torno de um ponto. Nesse caso, nós estávamos analisando em torno de quem? Em torno do 2, né? Quando o x tende a 2 pela esquerda, que são valores menores que o 2, ó, tendeu a que valor o y? 4. Quando o x tendeu a 2 pela direita, ou seja, valores maiores que o 2, mas eles continuam próximos, também tendeu a 4. Então, a gente fala que o limite dessa função, quando x tende a 2, é quanto? 4. Para obter conclusões corretas a respeito do comportamento de funções em torno de pontos, precisamos empregar o conceito de limite de função, ou seja, quando eu falo que o limite dessa função está tendendo com x a a, vai ser igual a um determinado valor. Então, suponha que nós temos uma função e que essa função seja definida próxima de um número, ou seja, um valor a. Isso significa que f é definido em algum intervalo aberto que contém a, exceto possivelmente no próprio a. Então, a gente escreve o limite da f de x quando x tende a é igual a quanto? É igual a L. Se pudermos tornar os valores da função arbitrariamente próximos de L, ou seja, pela esquerda
e pela direita, voltando aqui, ó, você viu que a gente foi analisando os valores de x próximos do 2. 1,5, 1,8, 1,99, 1,999, mas não no 2. 3, 2,5, 2,2, 2,05, 2,005, 2,001. Então, quando a gente aproxima valores muito próximos, tão próximos quanto a gente quiser, né? Essa é a ideia de limite, ao tomar um x suficientemente próximo de A, por exemplo, 1,9999 e 2,0001, nós temos a ideia de limite, e aqui ambos os lados, porque a gente olha pela esquerda e pela direita. Então, quando a gente analisa aquela função, o limite dessa função, x² menos x mais 2 igual a quanto? Quando x tende a 2, é 4. Veja que eu tenho um negativo aqui, ó, um sinal de menos no 2. O que significa esse sinal de menos em cima do 2? Significa que eu estou olhando para o x igual a menos 2? Não, tá? Vamos analisar isso aqui, e isso é muito importante. Significa que você está analisando quando o x está tendendo a 2 pela esquerda, ou seja, valores menores que o 2, ó. Por isso a flecha aqui. Você está olhando para a esquerda, valores menores. Quando você olha para a direita, deixa eu só apagar aqui para não ficar tanta coisa que eu acabo me empolgando e risco tudo. Ó, deixa aqui, ó, tá? Quando você olha pela direita, ou seja, valores maiores que o 2, ó como que está a representação. O mais, o 2, eu tenho mais, tá? E esse mais, ele vai representar que é pela direita. Ou seja, valores maiores que o 2. E quando esses dois limites são iguais, a gente fala que o limite dessa função, x² menos x mais 2, quando x tende a 2, existe e é quanto? Igual a 4. Quando eu falo que o limite existe ou não? Então, vamos lá. Uma coisa importantíssima. Você precisa analisar o limite pela esquerda e pela direita, ou seja, valores menores e valores maiores. Se tanto os valores menores quanto os valores maiores, eles tenderem ao mesmo número, ou seja, ao mesmo valor do L, veja nesse exemplo que quando x tendeu a 2 pela esquerda, quanto foi o y? 4. Quando x tendeu a 2 pela direita, próximo de quem o y estava? 4. Como o limite à esquerda é igual ao limite à direita, o limite existe e é quanto? 4. Agora, se você analisar uma outra situação e verificar que o limite ele é diferente, tá? Pela esquerda você vai ter um valor e pela direita você vai ter um outro valor, o limite ele não vai existir, ok? Isso é importante para você fazer essa análise e essa interpretação. Então, vamos ver quando esse limite existe e quando ele não existe, tá? Nós falamos de limites laterais. Professora, por que limite lateral? Porque essa ideia de limite, ela está relacionada com os limites à esquerda e os limites à direita, que eu comentei com você. Por isso que a gente fala limites laterais, tá? Então, isso é importante de você analisar. Então, vamos ver. Escrevemos o limite da função quando x tende a A pela esquerda, ó o sinal de negativo, igual a L, e dizemos que o limite à esquerda da função, quando x tende a A, é igual a L. Se pudermos tornar os valores da função arbitrariamente próximos de L, para x suficientemente próximos de A
menor que A, ou seja, eu pego valores à esquerda menores que o A. E aqui, esse sinal de menos, ele vai indicar o sentido que nós estamos analisando o limite, ou seja, se eu estou analisando um limite que é à esquerda ou um limite que é à direita, tá? Então, quando tiver esse menos em cima, indica para você que você está analisando o limite à esquerda. Só que nós também temos o limite à direita, ou seja, quando você está analisando com valores maiores que o valor do A. Ou seja, quando esse sinal do A que nós temos aqui, ele é positivo. Ou seja, ou quando você tiver o sinal positivo, não quando o A for positivo, ok? Ele vai ser o limite à direita, quando x tende a A, e é igual a quem? A um valor L. E pudermos tornar esses valores da função arbitrariamente próximos desse L. Ou seja, esse mais, ele vai indicar o sentido. Nessa situação, nós estamos aproximando os valores pela direita e não mais pela esquerda. Então, quando tiver o menos, indica o sentido pela esquerda. Quando tiver mais, indica o sentido, só que vai ser pela direita. E quando que o limite ele vai existir? Ou seja, eu só vou dizer que o limite ele existe quando nós tivermos os limites laterais e eles forem o quê? Iguais. Eu só posso dizer que existe o limite de uma função quando o limite pela esquerda for igual ao limite pela direita. Por isso que naquela situação que a gente analisou da função quadrática, ó, aqui, quanto que era o limite pela esquerda? 4. Quando x tendia a 2 pela esquerda, 4. Quando x tendia a 2 pela direita, também é 4. Então, o limite, ele existe e é igual a quanto? 4. Professora, sempre vai existir? Tem exemplos em que esse limite não existe? Tem exemplos que o limite não vai existir. Vamos ver esse outro exemplo. Como podemos interpretar os limites laterais a partir do estudo de um gráfico? Então, se você tem um gráfico, por exemplo, esse, como que a gente consegue analisar esses limites laterais? Nessa situação, nós vamos analisar aqui, ó, quando x tende a 3. O que está acontecendo com essa função quando x está tendendo a 3, tá? Então, aqui, ó, x igual a 3. Veja que eu nem tenho a representação dessa função. Ela não é uma função quadrática, tá? Na verdade, ela tem partes. Essa tá quase, né? Tem uma parte começando aqui, depois outra parte para cá. Vamos analisar, então, pelo gráfico, como que a gente pode analisar essa função. Então, primeiro, em torno do x igual a 3. Lembre-se, se nós estamos falando em valores laterais, eu vou analisar o limite com valores menores que o 3. Por exemplo, aqui, ó, 1, 2, 2,5, tá? E a gente vai ver que os valores da função, ó, são esses daqui. Só que quando a gente olha para os valores próximos de 3, quando x é menor que o 3, para qual valor a função ele está tendendo? Para 2, tá? Então, seria, né, o limite dessa função quando o x tende a 3 pela esquerda, ó, é igual a quanto? 2. Está se aproximando de 2. Agora, quando a gente olha para a direita, ó, próximo de que número? Está se aproximando do menos 1.
Então, o limite dessa função, quando x está tendendo ao 3 pela direita, é igual a quanto? Menos 1. Então, enquanto os valores à esquerda tendem a 2, os valores à direita tendem a menos 1. Isso significa que o limite bilateral não existe. Por quê? Porque os limites laterais, eles são diferentes. Ou seja, o limite à esquerda é 2. O limite à direita é menos 1. Como os limites à esquerda e à direita são diferentes, nós dizemos que o limite dessa função não existe. Então, quando eu olho para o x tendendo a 3, nós não podemos dizer que o limite dessa função ele existe. Uma característica importante dos limites, quando eles existem, é o quê? A sua unicidade, ou seja, ele é único quando a gente está olhando para um determinado ponto. Isto é, se uma função admite um limite, quando x tende a um determinado valor fixado, então esse limite é único. Assim, existe um único valor real para o qual a função tende, sob as condições estabelecidas. Então, quando você olha para a função, você precisa saber qual é o comportamento dessa função, quais são os valores que essa função ela admite e como que você pode analisar e estudar o comportamento dessa função. Na função quadrática, que foi o primeiro exemplo que nós vimos, você via que tanto o x tendendo a 2 pela esquerda quanto pela direita se aproximava sempre do 4. Nesse outro exemplo, não. Quando a gente analisava a função tendendo ao 3, pela esquerda, estava lá no 2. Pela direita, estava aqui no menos 1. Então, são diferentes, tá? E é isso que a gente vai analisar e que eu gostaria que você fizesse essa atividade. Diz o seguinte: suponha que você está estudando para um concurso cujo cargo é de engenheiro de uma companhia de energia. Como parte do conteúdo programático, você tem que estudar sobre limites. Em seus estudos, você se deparou com a seguinte questão: para a função f, cujo gráfico é dado, olha, o gráfico está aqui, diga o valor de cada quantidade indicada, se ela existir. Se não existir, explique o porquê. Então, eu vou deixar um tempinho que eu gostaria que você analisasse, ó. Aqui nós temos o eixo X, o eixo Y, aqui nós temos o eixo X. Então, você vai analisar o limite dessa função. Quando x tende a 1, quando x tende a 3 pela esquerda, quando x tende a 3 pela direita, se o limite quando x tende a 3 e a f de 3, ok? Eu vou deixar um tempinho para você analisar. Aproveita que se tiver alguma dúvida, algum questionamento, você já encaminha, ok? Já eu retorno e a gente corrige juntos e determina esses valores para os limites dessa função.
Vamos então retornar, tá? Para determinar qual é o valor desses limites que a gente tem ali da função, como que eu posso analisar e identificar esses valores, ok? Então, vamos lá. Tá pedindo para a gente determinar o primeiro aqui, é o limite da função, quando o x ele tende a 1. Então, o que que a gente vai fazer? Nós vamos ali no x, onde está o x igual a 1, e analisar o comportamento dessa função. Então, ó, aqui é o eixo x, aqui é o eixo y. Onde está o x igual a 1? Está aqui, ó. Quando a gente analisa no eixo x, ó, quem que é o valor do y? 2. Então, o limite da função, quando x está tendendo a 1, quanto que é? 2, tá? Que é o valor do y. Ok. Pediu também para a gente determinar o limite dessa função quando x tende a 3 pela esquerda. E não quando x tende a menos 3, tá? A gente precisa prestar atenção nisso. O sinal de menos em cima do número indica se eu estou analisando valores laterais menores ou maiores que o valor. Então, vamos analisar. O 3, onde está o 3? Ele está aqui, ó. Quando a gente analisa valores menores que o 3, olha o comportamento da função. Para quanto que o y está tendendo? Quem que é esse valor aqui? 1. Então, o limite da função, quando x tende ao 3 pela esquerda, ou seja, valores menores que o 3, é igual a 1. Agora, a gente vai analisar o limite quando x tende a 3 pela direita, ou seja, valores maiores, tá? Próximos do 3. Então, aqui, ó. Onde que está a função? Nós vamos lá na função e vamos analisar. Ó, um pouco maior. Mais próximo do 3. Próximo de quem o valor está? Qual é o valor do y que está se aproximando? 4. Ou seja, o limite dessa função, quando x tende a 3 pela esquerda, é 1. Quando x tende a 3 pela direita, é quanto? 4. Eles são diferentes. O limite da função, quando x tende a 3, existe? Não, não existe. Por quê? Porque os limites laterais, eles são diferentes, tá? Então, nesse caso, os limites, eles não vão, o limite não vai existir. Quando x tende a 3, não. Por quê? Porque eu tenho uma diferença. Os limites laterais, eles são diferentes. Então, o limite não existe. Mas a f de 3 existe? Existe. Ou seja, quem que é a f de 3? Deixa eu apagar aqui um pouquinho das... Quando a gente olha para o x igual a 3, ó, onde está a bolinha fechada? Aqui. Então, a f de 3 é igual a 3. Quando tiver bolinha aberta, significa que aquele ponto, né, não pertence ao domínio da função. Agora, quando tiver bolinha fechada, sim, esse ponto ele pertence ao domínio da função. Então, o que que a gente fez? A gente analisou o comportamento dessa função, né? Analisamos os limites dessa função por meio desse gráfico, fazendo a interpretação desses valores, dessas situações que nós temos, tá? Então, você pode analisar o comportamento de uma função por meio da ideia do limite. E agora nós vamos conhecer algumas propriedades, ou seja, quando você tem duas funções, será que se nós somarmos duas funções, ou seja, o limite da soma é a soma do limite, como que a gente faz isso? Vamos analisar. Quando você tem
duas funções e você tem que o limite dessas funções, esse limite ele existe, e você tem que o limite da f quando x tende a A e o limite da g quando x tende a A ele existe, então como que a gente calcula o limite da f mais ou menos o limite da g quando x tende a A? É a soma ou a subtração dos limites. Ou seja, se você tem que o limite da f é 5 e o limite da g é 3, a soma vai ser o 5 mais o 3. A subtração ou a diferença vai ser 5 menos 3. Veja que a gente analisa o comportamento no mesmo valor que a função está sendo analisada, né? Quando x tende a x. Se você tem uma constante multiplicando a função, você pode colocar a constante no início e multiplicar o limite da função. Ou seja, o limite da função vezes uma determinada constante é o limite da constante vezes a função. Se você tem a multiplicação de duas funções, com o limite aplicado nessa multiplicação, vai ser igual ao limite da f, quando x tende a A, vezes o limite da g, quando x tende a A. A divisão, a ideia é a mesma. O limite da função da f sobre a g vai ser igual ao limite da f, quando x tende a A, dividido pelo limite da g quando a x tende a A. Mas importantíssimo, o limite da função g, quando x tende a A, ele não pode ser zero. Por quê? Porque nós não temos uma divisão por zero, ou seja, a divisão por zero ela não existe. Então, esse limite aqui, ó, ele tem que ser o quê? Diferente de zero. Porque se ele for igual a zero, não vai existir o limite. Quando você tem o limite da função, quando x tende a A, e essa função está elevado a n, você pode calcular o limite e elevar esse limite a esse expoente, tá? Onde n é um valor inteiro positivo. O limite de uma constante, quando x tende a A é a própria constante, e quando você tem o limite de x, quando x tende a A é igual a A. Então, o que isso significa? Por exemplo, o limite de 5, quando x tende a 3, é igual a quanto? 5. Porque o 5 é uma constante. Independente do valor que está aqui, o limite vai ser o limite de 5, o limite de 10, o limite de 15, vai ser sempre o valor que você tem aqui no limite, tá? E se você tivesse o limite de x quando x tende a 3, qual que vai ser esse limite? 3. Quem que é o A? O A é 3, ó. Então, quem que é o valor do limite? 3. Diferente se você tem uma constante. O x aqui, ele pode ir variando de acordo com o valor que o x está tendendo. X pode tender a 2, x pode tender a 3, tender a 4, tender a 5, tá? Então, a gente pode fazer toda essa análise baseada nos valores, nas situações que a gente tem, ok? Vamos ver outra propriedade. O limite de x elevado a n quando x tende a A. É o próprio A elevado a n, ou seja, o limite de 2... Opa! Borracha, mais fácil apagar. O limite. Já nós vamos ver exemplos que vai ficar mais claro. De x ao quadrado, quando x tende a 1, por exemplo, qual que vai ser 1 ao quadrado, que é igual a 1. Ou seja, aplicando essa propriedade aqui, ó. X elevado a n. Quem que é o x? Aqui vai ser 1. Quem que é o n? 2. 1 ao quadrado, 1. Tá? O limite da raiz enésima de x
quando x tende a A é igual à raiz enésima de A, onde n é o inteiro positivo. Ou seja, se n for par, nós supomos que o A ele vai ser maior que zero. Se você tivesse ali o limite da raiz quadrada de x, quando x ele tende a 4, quanto que vai ser isso? A raiz quadrada de 4, tá? Então, a gente pode aplicar essas propriedades. E a última que nós temos é que o limite das raiz enésima da função f é igual à raiz enésima do limite da função, onde esse n ele também é um inteiro positivo e o n for par, e quando a gente supõe que o limite da função é maior que zero, ou seja, porque se nós tivermos um limite negativo e for um índice par, não vai existir, tá? Mas se fosse um índice ímpar, por exemplo, raiz cúbica de -8 existe, é -2. Mas aí a gente tem que analisar como está e como se dá o comportamento dessa função, ok? Vamos ver um exemplo que nós vamos ter que usar algumas dessas propriedades, mas você vai ver que a forma para resolver ela é bem tranquila. Então, a gente precisa encontrar o limite da função x² mais 3x menos 2, quando x tende a 2. Como que a gente vai fazer? Primeiro, nós vamos aplicar aqui o limite, tá? Então, você tem uma soma e uma subtração de limite, ou seja, para reescrever essa função, vai ser o limite dessa primeira parte, que é x², mais o limite de 3x, menos o limite de 5 quando x tende a 2. Agora, a gente vai aplicar aquelas propriedades, tá? O limite de x² quando x tende a 2. Quanto que é? Pela propriedade, eu posso... Esse 2 é expoente, então você pode aplicar o limite de x quando x tende a 2 e elevar ao quadrado. O 3 é uma constante. Ele vai aplicar ou vai multiplicar o limite menos o limite de 5 quando x tende a 2. Como que a gente resolve? Agora, a gente precisa aplicar aquelas propriedades. Aqui, quanto que é o limite de x quando x tende a 2? Vai ser o limite de 2, ou seja, que é o próprio 2. Então, vai ficar 2². Por que que o limite de x quando x tende a 2 é igual a 2? Quem que é o x? Ele não está tendendo ao 2, então aqui a gente substitui por 2. O limite de 2 é o próprio 2. Só que ele precisa ser elevado ao quadrado, mais 3 vezes o limite de x quando x tende a 2, a gente viu que é o próprio 2, menos aqui, o limite de 5 quando x tende a 2. Quanto que vai ser o limite de 5 quando x tende a 2? É o próprio 5, é o limite da constante, tá? Não vai ser 2, vai ser 2 se tivesse aqui 5x. Aí você poderia substituir o x no lugar, o 2 no lugar do x. 2², 4. 4 mais 3 vezes 2, 6 menos 5. 4 mais 6, 5. 4 mais 6, 10. 10 menos 5, 5, tá? Outro exemplo, outra ideia para a gente aplicar o limite. Aqui, nós vamos usar o limite da divisão, ou seja, o limite, quando você tem duas funções, vai ser o limite da de cima menos o limite da de baixo. Por que que eu tive que reescrever essa função? Porque quando você aplica o limite, né, quando x tende a 1, o denominador ele vai ser igual a 0. E a gente não tem um denominador igual a 0.
tá? Então, eu preciso analisar o comportamento dessa função. Como que eu posso reescrever x ao quadrado? Ele é o produto notável entre x menos 1 e x mais 1. Por quê? Aqui a gente vai poder simplificar, ó. Então, vai ser o limite de x mais 1 quando x tende a 1. Vai ser o limite de quanto? De 2, tá? Que poderia ser o limite de x quando x tende a 1 mais o limite de 1 quando x tende a 1. Quanto que é o limite de x quando x tende a 1? 1. Mais o limite de 1 quando x tende a 1? 1. Quanto que é 1 mais 1? 2. Tá? Então, a gente tem esses dois exemplos. Só que a gente tem uma regra que mostra... Marcelo, qual que você estava copiando? Esse? Me empolguei e fui passando. Se vocês quiserem tirar uma foto, às vezes fica até mais fácil. Ou era esse? Só me diga em qual era. E depois você pode também reassistir a aula, tá? E ter todo esse material. Esse é o outro exemplo que eu trouxe. Posso para o próximo? Então, aqui é igual a 2. Nós temos uma função, né, a função polinomial e limite, que diz o seguinte: quando você tem uma função polinomial qualquer e para uma constante real qualquer, nós temos que o limite dessa função polinomial, quando x tende a A, é apenas você substituir a p de A. Ou seja, se você tem um x tendendo a 1, você volta na função e substitui no lugar do x por 1, tá? Então, a partir desse resultado, é possível investigar os limites associados, por exemplo, à ideia da soma, da diferença, do produto e também do quociente de funções que nós temos. Por exemplo, quando a gente olha essa função, quer ver? Essa. O limite de x ao cubo menos 3x² mais 1, dividido por 2x menos 1, quando x tende a 2. Você precisa aplicar todas as propriedades. Ó. O limite você vai separando, igual a gente fez no exemplo anterior, para você chegar e ter como resultado menos 1. Aí eu te pergunto, por aquela propriedade, não precisa fazer tudo isso. Por quê? Basta apenas você calcular a função quando x tende a A, ou seja, no lugar do x, nós vamos trocá-lo por 2. Então, vai ficar 2 ao cubo menos 3 vezes 2 ao quadrado mais 1, dividido por 2 vezes 2 menos 1. 2 ao cubo é 8, 2 ao quadrado é 4 vezes 3, 12, mais 1. 2 vezes 2, 4, menos 1, 3. Então, vai ficar 8 mais 1, 9. 9 menos 12, menos 3. Menos 3 dividido por 3, menos 1. Então, a gente consegue calcular o limite substituindo aquele valor do x, ó, na função. Então, professora, preciso fazer todas essas regras, né? Aplicar ali aquelas propriedades. O limite de x ao cubo vai ser o limite de x elevado ao cubo. Ó, aplicando todas aquelas regras? Não. Desde que você tenha uma função polinomial, que a gente viu nas primeiras aulas. Uma função quadrática, tá? Quando você tem uma função
nesse caso, eu quero uma função cúbica, ó. O maior expoente do x é o 3. Então, basta apenas você fazer a substituição desse valor e encontrar qual é o limite dessa função. Nesse caso, aqui estão todas as propriedades, ó. A propriedade do expoente, aqui quando a gente tem uma constante, vezes também uma propriedade da expoente, aqui o limite de uma constante, o limite de uma constante é igual a 1, tá? E você analisa e interpreta todas essas situações, todos os valores que você tem em relação ao limite, ok? Então, deixa eu só voltar aqui. Nessa aula de hoje, o que a gente analisou, né? Nós falamos do limite de função. Limite nada mais é que o comportamento de uma função. Ou seja, se você tem que o limite de uma função, ele só vai existir se os limites laterais também existirem. Ou seja, se o limite à esquerda for igual ao limite à direita. E outra informação importante que a gente viu, se você tem uma função que ela é chamada de função polinomial, qual é a informação importante para a gente? Se você tem essa função polinomial, p de x, é importante que a gente saiba que, se você substitui o valor da função, na função, o valor do x quando ele tende a A, ou seja, no lugar do x, você substitui por A, que é a p de A, você tem o valor do limite dessa função, ok? Então, hoje nós falamos de limite. Na próxima aula, nós vamos ver a ideia de continuidade da função, quando nós temos uma função contínua, e também quando a gente pode calcular a derivada, o que é a derivada de uma função, ok? Desejo uma ótima semana a todos vocês, um bom descanso, vamos nos cuidar e até a próxima aula.